Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje, né, vamos voltar a falar de cinema e vamos falar do novo filme de Indiana Jones, né? Indiana Jones e a Relíquia do Destino, né? Para começar, gente, lembrando sempre que eu vou dar os spoilers de sempre, tá? Esse filme, eu confesso a vocês que eu gostei bastante, né? Ele propõe ser, né, até segunda ordem, o último filme, né, do Indiana Jones, né? Também pudera, né? O Harrison Ford já está lá na casa dos seus 80 anos, né? E ver o Harrison Ford fazendo Indiana com 80, 90, sei lá, 100 anos, né? Eu acho que é um pouco de exagero, né? No caso, né? E uma hora a gente tem que realmente aposentar esse personagem porque o ator realmente já está com idade bem avançada, né? Mas nunca se sabe, né, o que a gente faz no cinema, né? Mas esse filme ele não fica nada a dever aos demais filmes do Indiana Jones, que a gente sabe que é sempre aquela história que ele vai atrás de um achado arqueológico, né? E esse achado arqueológico você tem que procurar passar por uma série de pistas, passar por uma série de etapas, né? Lembra muito um jogo de RPG ou de videogame, né? Lembra muito também o filme dos Goonies, ou o filme dos Goonies é que lembra os filmes do Indiana Jones, né? E nisso você tem cenas de ação altamente, como podemos dizer, inusitadas, altamente impossíveis, né? Com antagonistas que na maioria das vezes são nazistas, né? No caso, né? E mais uma vez, né? A gente vai ter um filme com antagonistas nazistas, né? No caso, né? E o Indiana Jones ele é mais ou menos isso, né, que ele oferece pra gente, né? Então o filme ele ficou bem, perdão, nessa vibe aí, né, dessas cenas de ação e dessa coisa de correr atrás da relíquia, das relíquias, dos achados arqueológicos, né, seguindo pistas, né? Mas o que se trata dessa vez, né? O filme começa na Segunda Guerra Mundial, né? O rosto do Harrison Ford é tratado digitalmente para ele parecer mais jovem. Ele está atrás da lança, né, que foi usada na crucificação de Cristo, né? No caso, né, os nazistas estão com um trem cheio de antiguidades raras, né, para serem entregues para o Führer, né, já no fim da Segunda Guerra Mundial, né? Só que essa lança, no final das contas, o Indiana Jones descobre que é uma lança falsa, né? Mas dentro do trem dos nazistas tem também o que? Um dispositivo mecânico feito pelo Arquimedes lá na antiguidade, a metade de um dispositivo mecânico, né? Perdão, que quando ele se junta, né? Ele é capaz, vamos dizer assim, de fazer viagens no tempo. Vejam vocês, né? Então quer dizer, é um filme do Indiana Jones que está ali com uma pitada, né, de ficção científica, né? Interessante a gente perceber isso, né? Todo episódio que tem viagem no tempo, eu confesso a vocês, toda coisa na história, né? Que tem viagem no tempo, eu confesso a vocês que eu gosto muito, né? Porque volta e meia, né? Vai aparecer um paradoxo temporal, né? Como aparece nesse filme, tá? Não vou dizer qual, né? Mas ele aparece esse paradoxo temporal, né? E outra coisa também que eu posso falar para vocês é que o vilão do filme, né, é interpretado pelo Mads Mikkelsen, né, aquele ator dinamarquês que é muito conhecido por ter feito a série do Aníbal, né? Mas eu confesso a vocês que eu gosto de ver mais o Mads Mikkelsen, né, dos filmes do Lars von Trier, né, da Dinamarca, né, que é o país de origem dele. E eu não gosto muito de ver o Mads Mikkelsen no cinema americano, que geralmente ele faz papéis secundários de vilão. E eu acho que ele é um ator muito mais requintado, né, do que ficar fazendo vilão em filme americano. Bom, pois bem, no final das contas ele acaba tendo uma visibilidade muito maior, né, para a carreira dele quando ele está, né, no cinema dos Estados Unidos do que no cinema da Dinamarca. Ele aproveita, né, a chance e vai, né? Outra coisa que é interessante de falar também é que o Indiana Jones ele está acompanhado de um amigo, né, nessa sequência da Segunda Guerra Mundial, que fica com essa metade desse aparelhinho aí, desse dispositivo mecânico, né, que o Arquimedes criou, e ele tenta estudar isso a vida toda, né? Ele estuda isso muito detalhadamente, ele acaba inclusive enlouquecendo de tanto estudar isso, né? E inclusive ele achava o dispositivo muito perigoso. O tempo vai passar, né? Vamos chegar ao final da década de 60, ao momento em que o homem está pisando na Lua, tá?
Aí o Indiana Jones já está velho, já está praticamente se aposentando, ninguém está dando a menor ideia para as aulas dele, né? Parece até escola pública mesmo, na universidade lá, todo mundo não está nem aí. Mas ele tem uma aluna, né, que está muito interessada nele, muito interessada nas coisas que ele fala, e essa aluna, ela, no final das contas, é filha do amigo dele, que é a afilhada dele, e ela está querendo ir atrás da outra metade desse dispositivo mecânico, tá? E é ela que vai trazer de volta o Indiana Jones de volta à baila, né? Para correr atrás desse dispositivo mecânico. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai reencontrar aquele nazista interpretado pelo Mads Mikkelsen. E aí o negócio deles é correr atrás desse dispositivo mecânico e mais, correr atrás de um manualzinho, né? Chamado Gráficos, né? Que vai, perdão, dar a localização desse dispositivo mecânico e que vai dar mais informações de como usar esse dispositivo mecânico. Pois bem, vai ficar essa luta, né, entre o Indiana Jones e esse nazista aí, né? Eles vão correr atrás desse dispositivo mecânico e a função, o nazista ele quer esse dispositivo mecânico para quê? Para voltar no tempo, para matar o Hitler, né? Porque o Hitler, segundo ele, foi um cara que estragou tudo, cometeu um monte de erros, e os nazistas não venceram a Segunda Guerra Mundial por causa dos erros que o Hitler cometeu, e ele quer retornar no passado, matar o Hitler, meio que assumir o lugar dele e fazer as coisas certas para o nazismo triunfar e assim modificar o passado e modificar o presente, né, no caso, né? E Indiana Jones vai correr atrás disso, né? Vai correr atrás disso para tentar impedir esse nazista aí. O lance final da história é muito interessante, né? Porque essa viagem no tempo vai acabar se processando, mas eu não vou contar a vocês, né? Por causa que é um spoiler do tamanho da... Né? É uma trozoba de spoiler, um spoiler do tamanho da Ponte de Niterói. E aí eu não vou ficar entrando em detalhes com vocês, né? E é uma coisa um tanto que inusitada. Claro que vai ter, né? Obviamente com a viagem no tempo aí. E essa viagem no tempo, ela não vai sair exatamente como todo mundo esperava, porque tem a questão da deriva dos continentes, né? Que de repente as coordenadas, né? Que o dispositivo mecânico dava para voltar no passado, não estavam levando em consideração a deriva dos continentes, né? A deriva dos continentes é aquele afastamento, né? Que os continentes tiveram desde a Pangeia, né? E 2000 anos, né? Do Arquimedes para cá, teve uma alteração, né? E aí essa alteração não foi levada em conta na hora de se fazer os cálculos para voltar no passado, e aí embananou a coisa toda, mas aí o resto vocês ficam para ver no filme, né? Não vou ficar aqui falando, tá? E foi bem bacana, eu confesso a vocês que eu achei bem bacana, bem interessante isso, né? E o filme, eu vou falar um negócio para vocês. Não tem cena pós-crédito, tá? Mas o finalzinho do filme, né? Ele deixa um ganchinho assim, bem. Como é que eu vou falar? Quase imperceptível, né? Para uma eventual continuação, né? É aquela coisa, sempre o último filme, né? Mas sempre fica aquele ganchinho para uma eventual continuação. Se essa continuação vai ser feita ou não, é outro papo, tá? Mas o gancho está lá, tá certo? Então, gente, é mais ou menos isso que eu tenho para falar sobre o filme, tá? Não vou ficar me estendendo muito para não dar muitos spoilers aqui, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de seguir meu site Batata Espacial, tudojunto.com.br, e futuramente a gente conversa sobre mais filmes com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.